Bom, depois que a gente inicia, né, o processo, o ciclo celular, a gente verifica as principais etapas, né, G1, S, G2, a fase G0, que é uma fase excepcional, né, como forma de segurança para o próprio organismo, né, por conta de alguma falha no processo do ciclo celular, né, e a gente tem o período de replicação do DNA, né. Uma característica essencial à continuidade da vida na Terra é a capacidade dos organismos, né, a capacidade que os organismos têm de realizar cópias de si mesmos, né? Essa capacidade é associada à presença de um material genético herdável, né, que a gente associa à molécula do DNA, né? Então, a gente tem cópias feitas através da duplicação do DNA, né? E a gente chama esse processo de duplicação do DNA de replicação. Em 1953, os pesquisadores Watson e Crick, eles propuseram o modelo para a molécula do DNA, que seriam aquelas duas fitas dispostas como uma hélice, né? Seria uma dupla hélice. E também propuseram um mecanismo para replicação, tá? Então, para a compreensão do processo, ela tem aumentado, né? E hoje em dia a ciência tem uma ideia bem melhor de como se dá a replicação do DNA, né? Então, com essa descoberta, né, verificou-se também que ocorrem erros nos processos de replicação, né? E se esses erros não forem corrigidos através de enzimas, que são as polimerases, esse erro vai se perpetuar, né, como uma mutação. Quando a gente verifica que houve algum dano na molécula do DNA, né, que ele sofreu algum dano, né, e isso pode ocorrer por conta da exposição do DNA a agentes externos, físicos ou químicos, né, a gente tem como exemplo aí, quando você expõe um organismo à radiação, tá? Então a radiação ela é capaz de causar alterações, de causar danos à molécula do DNA, tá? A célula, dependendo do caso, né, da intensidade de exposição a um determinado agente, ela consegue até reparar, tá? Mas em alguns casos ela vai permanecer, esse dano vai permanecer, não vai ter como reparar, e aí a gente tem a ocorrência de mutações, tá? Então, às vezes a gente pensa assim no termo mutação como uma coisa devastadora, né? Mas, por um lado, dentro da questão evolutiva, né, é importante que a gente tenha uma mutação, porém que essa mutação esteja presente em uma taxa baixa na população, tá? Uma outra coisa que é importante também levar em consideração é que, para a gente poder considerar a mutação como um caráter evolutivo, né, uma determinada mutação como um caráter evolutivo, são importantes duas coisas. Primeiramente, que seja transmitido aos descendentes, né? E que seja benéfico. De nada adianta você ter algum dano que ocorra à molécula do DNA, que esse dano seja transmitido às gerações futuras, né, aos descendentes, e que não seja benéfico, tá? Então, para ser considerado caráter evolutivo, é necessário que essa mutação seja benéfica e herdável, tá? Então, a gente tem aí a formação de novos alelos por conta dessa mutação, né? E é necessário fazer uma observação sobre o comportamento desses alelos ao longo do tempo, ao longo das gerações, tá?
Dentro dessa questão da replicação do DNA, né, a gente tem aí o envolvimento da participação de enzimas, né, que são as DNA polimerases. Então, elas vão atuar no processo de síntese do DNA. Então, como é que vai acontecer esse processo? A gente tem o que a gente chama de síntese semiconservativa do DNA. Por quê? Você vai utilizar uma das fitas do DNA como molde, tá? Para poder encaixar e incluindo, né, cada um dos nucleotídeos dessa nova fita, para formar assim uma nova molécula de DNA, tá? Então, o que a gente tem? Desoxirribonucleotídeos livres, né, que vão ser posicionados em uma cadeia de polinucleotídeos molde, né, daquela fita original. Então, a partir daí, né, a gente vai formar a cadeia complementar. Então, o que vai acontecer? Só abrindo um parênteses, essas polimerases, né, essas DNA polimerases, elas foram descobertas em 1957. Na verdade, foram descobertas enzimas que eram capazes de polimerizar, né, os desoxirribonucleotídeos, tá? Seriam especificamente desoxirribonucleotídeos trifosfato, né? E essa observação, ela pode ser feita inicialmente a partir de experimentos realizados na bactéria Escherichia coli, tá? As DNA polimerases, elas vão adicionar um nucleotídeo de cada vez, né? Sempre no sentido, primeiro ela vai fazer a inclusão, né, do nucleotídeo na extremidade 3' né? E a transcrição, o sentido da transcrição, né, da replicação do DNA vai ocorrer no sentido 5', 3', tá? Se ele ocorrer no sentido 3', 5', nós vamos verificar uma série de problemas, uma série de danos, né, que vão acarretar na ocorrência de mutações, tá? E sabemos que várias combinações que podem ocorrer para gerar uma mutação, elas podem ser inclusive letais, tá? Então, as DNA polimerases vão fazer essa inclusão e um detalhe importante, a polimerase ela só consegue fazer a inclusão de um novo nucleotídeo, né, após a verificação de que o anterior está correto. Se ele não estiver, ela vai realizar um processo de exclusão desse nucleotídeo, tá? Então, a gente chama esse processo de atividade exonucleotídica, tá? Ela vai funcionar como um autocorretor no processo de duplicação do DNA, tá? Então, ela vai fazer a transcrição no sentido 5', 3', né? A gente vai ter a adição de nucleotídeos através de complementariedade dos pares de base. Nós sabemos que há essa identificação, nós temos a adenina, timina, guanina e citosina. A adenina vai combinar com a timina e a citosina com a guanina, tá? Podem ocorrer alguns casos excepcionais? Podem. Por exemplo, nós sabemos que o DNA é uma dupla hélice, né? São duas fitas com um formato helicoidal. Ok. Sabemos também que a molécula do DNA nada mais é do que várias moléculas combinadas, correto? Então, eventualmente, a gente pode ter alguma distorção na hélice, né, da molécula do DNA. Então, isso pode causar, sim, a combinação de pares de bases incorretos. Por exemplo, uma guanina combinar com uma timina, tá? Isso é um evento difícil de acontecer, mas ele pode ocorrer.